Eu sou Luiz Fernando Tofani e vou apresentar para vocês uma aula síntese sobre fundamentos da administração pública. A administração pública é um tema amplo, complexo, que muitas vezes foge à nossa formação na área de saúde, mas cujos fundamentos, cujos princípios são essenciais para a compreensão e para a qualificação do gestor em saúde coletiva. Quando nós falamos em administração pública, nós estamos entendendo que essa é uma função de gestão do aparelho do Estado, ou seja, o administrador público ele exerce a administração ou a gestão do aparelho estatal a partir de normas, de leis e de diretrizes bem definidas, inclusive constitucionalmente. Bom, como nós dissemos que a administração pública é a gestão do Estado, acho que o primeiro passo seria aprofundar um pouco a compreensão sobre o que é Estado, o que estamos falando quando falamos de Estado. Segundo Meirelles e Rosa, o Estado é uma nação politicamente organizada, dotada de personalidade jurídica própria, concerne toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos, abrangendo todas as entidades estatais e seus prolongamentos administrativos, variando conforme o ângulo analisado, estando juridicamente constituindo e obediente às suas próprias leis. Quando se estuda o Estado, se definem alguns componentes necessários para a constituição dele. O primeiro elemento é o povo, ou seja, o componente humano é toda a população que vive naquela nação, naquele estado, naquele país. O seu território, ou seja, a área geográfica, a base fixa onde essa população vive. E o governo que exerce o poder absoluto de autodeterminação, de auto-organização, mas é emanado do povo, elemento condutor do Estado, e que deve ter sempre soberania. Soberania é sempre um conceito difícil, né? Toda soberania ela é sempre relativa dos Estados dentro do contexto internacional, mas é importante que haja uma autonomia de organização administrativa conforme a vontade livre do seu povo, segundo Meirelles. Para entender um pouco melhor o conceito de Estado, acho que é importante nós trabalharmos um pouco quais são as atribuições do Estado, quais são as funções do Estado que lhe conferem essa característica de fazer a gestão do ente público. No caso, a primeira atribuição do Estado é a coerção física legítima, ou seja, o Estado tem o poder da polícia, o poder do exército, o direito de armamento e o Estado tem o direito de prender as pessoas, trabalhar pela questão da segurança pública e pela questão de se manter a lei e a ordem. No caso, a principal função da coerção física do Estado é a manutenção do status quo, a manutenção do contrato social, como dizia Rousseau, ou mesmo a manutenção dos contratos. Aquilo que é contratado, né, seja um contrato entre pessoas físicas, contratos públicos, deve ser mantido, como a propriedade privada, as relações trabalhistas, os contratos comerciais, e o Estado tem a prerrogativa legal de exercer a coerção física através do poder de polícia ou do poder militar para a manutenção desta ordem. No caso, o direito
ou seja, o cumprimento da legislação, o cumprimento da Constituição, a própria organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, são atividades típicas de Estado e que também contribuem para essa função de manutenção do status quo. Aliás, Estado vem de status, né? Status quo. A ideologia é outra função importante de manutenção do Estado, e a ideologia se dá através do trabalho sobre as ideias, sobre as concepções ideológicas que são predominantes na sociedade. E ele é exercido através da educação, através da religião e através dos meios de comunicação. Por fim, uma das atribuições do Estado mais recentes, que cresceram muito no século XX, né, principalmente nos países europeus e depois veio para a América, é a concepção de cidadania, ou seja, o Estado como promotor de direitos, principalmente direitos sociais. E aí entram os direitos à educação, direito à moradia, direito ao emprego, direito à renda e o direito à saúde, que é o objeto do gestor público da saúde. Existem, dentro da administração pública, alguns fundamentos que são traduzidos em princípios. Estamos aqui ao lado esquerdo os princípios da administração pública. O primeiro deles é a legalidade, ou seja, a ação do Estado deve ser baseada na lei. Nada pode ser arbitrário. Todas as ações têm que estar previstas ou autorizadas em lei para que sejam executadas por qualquer agente público. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, ou seja, a separação entre o público e o privado, de forma que não haja privilégios e que todas as decisões levem em consideração interesse coletivo e não interesses pessoais. Um bom exemplo disso são os concursos públicos, né, que devem garantir a impessoalidade do acesso ao serviço público. O terceiro princípio é o princípio da moralidade, ou seja, a administração pública deve trabalhar considerando a moral, considerando a honestidade, considerando os costumes da população naquilo que é considerado interesse público. Depois temos o princípio da publicidade, ou seja, todas as ações de qualquer ente público, de qualquer administrador público, de qualquer gestor público, devem ser públicas. Não deve haver nada que seja feito sem publicidade. Inclusive, a publicidade é o que dá validade aos atos. Por isso que existem, inclusive, a publicação em diário oficial, imprensa comum e sites. Essa é uma materialização deste princípio da publicidade. E, por último, o princípio que foi introduzido no Brasil na década de 90, é um princípio considerado novo dentro da administração pública, iniciou-se em alguns países a partir da década de 70, 80, principalmente no Brasil, década de 90, que é o princípio da eficiência. Ou seja, a administração pública precisa ser eficiente. Qualquer ação tem de considerar a relação custo-benefício, qual o montante de recursos aplicados e qual o resultado ou impacto alcançado com aquela política pública. Outra questão importante quando nós estudamos a administração pública é a questão dos modelos, como ela se organiza. A gente tem uma classificação didática de 4 grandes modelos, né, que são o Estado patrimonialista, o Estado ou administração pública burocrática, o Estado gerencial,
obtido a partir da reforma gerencial do Estado na década de 90, que incluiu inclusive o princípio da eficiência na administração pública brasileira, e uma vertente mais contemporânea, que é a gestão social ou a gestão societal. Agora nós vamos detalhar um pouco cada um deles. Primeiro, Estado patrimonialista. Na verdade, ele nem é considerado propriamente um modelo de organização de Estado, mas uma versão preliminar à organização do Estado moderno, mesmo porque o Estado patrimonialista ele não considera o princípio da administração pública da impessoalidade, ou seja, ele provém ainda do período da dominação de reis ou de nobres, um pouco ainda uma herança feudal, e nele é compreendido que a propriedade, a propriedade do rei, as suas terras, a sua riqueza, se confundia com o público, ou seja, não se fazia distinção entre o que era público, o que era de Estado e o que era pessoal da família real ou dos nobres que tinham o domínio político sobre aquela região, sobre aquele povo. Raimundo Fauro é um grande estudioso brasileiro sobre o Estado patrimonialista no Brasil e faz grande análise sobre o impacto desse modelo de Estado sobre a colônia e sobre o Império no Brasil. Dessa forma, no Estado patrimonialista, os líderes políticos, os dirigentes públicos, muitas vezes eles favorecem a si próprio ou a quem é de interesse, utilizando o que seria patrimônio público para o interesse privado ou para o interesse pessoal. Isso reforça o poder e a liderança tradicional através do personalismo e do patrimonialismo e principalmente do paternalismo político. No caso da administração burocrática, acho que nós hoje em dia ouvimos e fazemos muitas críticas à burocracia. Nós colocamos que a burocracia ela engessa a administração pública, a gestão pública, que ela atrapalha, que ela torna o Estado lento. Mas é importante entender, dentro da concepção histórica de evolução do Estado, a administração burocrática como uma evolução a partir do Estado patrimonialista. O conceito da administração burocrática é que ela é uma forma impessoal de se conceber o Estado. Por quê? A partir do momento que se cria uma estrutura própria, administrativa, com estrutura própria, organização própria, funcionários de carreira, cujo acesso é dado através do serviço ao serviço público, através de concurso público e com estabilidade para manutenção do Estado, independente de governo, independente de trocas partidárias. Então, a partir da concepção de um Estado burocrático, é que a gente inicia a se conceber o Estado mesmo como um ente público. Anteriormente, na concepção patrimonialista, não, era uma benesse fazer parte do Estado, era uma nomeação vitalícia, normalmente emanada a partir do rei ou do príncipe ou do nobre que detinha o poder político. No caso da administração pública burocrática, o poder emana das normas, ou seja, tudo é normatizado, tudo é baseado em lei, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eles surgiram a partir do Estado burocrático. E tem 3 características principais, segundo o SEC, que são a formalidade, todo ato deve ser formal, a impessoalidade, como eu já falei, e o profissionalismo dentro da carreira pública. E, como eu já disse também, Alcântara descreve que a burocracia é um grande avanço em relação à administração patrimonial. É um componente útil e necessário às organizações, especialmente a administração pública, para a garantia da impessoalidade e da legalidade.
Acho que é importante dizer, né, que o Estado burocrático teve grande crescimento no Brasil, como grande marco a partir da década de 30, na era Vargas, e tendo outro marco de reforma, as décadas de 90, principalmente com o que chamou-se de reforma gerencial do Estado, que na verdade foi uma atribuição, foi uma diretriz de governo na década de 90 no Brasil, e que teve como grande idealizador o então ministro e grande pesquisador e professor da área de administração pública, o professor Bresser Pereira. No caso, a administração gerencial, que foi iniciada no mundo como modelo na década de 80 e chegou no Brasil na década de 90, foi que introduziu os princípios da eficiência e eficácia da administração pública. Na verdade, entendeu-se a reforma gerencial como um aperfeiçoamento do Estado burocrático, uma vez que, para além de legal, impessoal e público, o Estado também deve buscar a eficiência e os resultados nas suas ações. As principais prescrições operacionais do Estado gerencial seriam a desagregação do serviço público em unidades especializadas e centros de custo para apuração dos custos das ações e dos serviços públicos estatais, a competição entre organizações públicas e organizações privadas em algumas áreas, o uso de práticas, a introdução de práticas da administração privada no setor público, a atenção à disciplina, à parcimônia, a formação de administradores e empreendedores com autonomia para a tomada de decisão, a avaliação de desempenho, seja do gestor público, seja do servidor público, seja das próprias políticas públicas, e a avaliação sempre centrada em outputs, ou seja, em resultados. No caso, como modelo de organização do Estado, a reforma gerencial propõe três grandes formas, ou quatro, de organização da estrutura da administração pública. Aquelas que são atividades exclusivas de Estado e atividades principais que devem se manter públicas, como a regulação, como o judiciário, como a segurança pública. No caso da saúde, acho que os grandes exemplos de atividades exclusivas de Estado e que devem permanecer segundo a lógica gerencial sob o domínio de Estado são a gestão propriamente dita, inclusive a gestão financeira dos recursos públicos da saúde, a gestão administrativa de contratos, a regulação como atividade típica de Estado, não deve ser delegada a terceiros, e as atividades de vigilância sanitária com o poder de polícia. No caso, as atividades que são consideradas auxiliares, elas podem ser terceirizadas, ou seja, delegadas a terceiros. Aquelas que não são consideradas atividades fins, elas poderiam ser terceirizadas. No caso da saúde, como exemplo, nós temos como atividade fim a prestação de serviço de saúde, que deve ser mantida enquanto atividade pública, mas algumas ações auxiliares, como por exemplo alimentação, como por exemplo segurança, ou por exemplo limpeza de prédios públicos, transporte, elas poderiam estar sendo terceirizadas. No caso, serviços sociais e científicos, como a saúde, a educação, a pesquisa, entende-se que elas podem ser delegadas a terceiros sem fins lucrativos, não participantes do mercado, entendendo essa forma como publicização do Estado, que se materializou na saúde, principalmente através das OS e OCIPs, ou seja, das organizações sociais, que são entidades privadas, sem fins lucrativos, de interesse público, e que poderiam estar assumindo a execução de alguns serviços na área social e científica. E, por fim, a reforma gerencial do Estado entende que aquilo que é produção de bens e serviços para o mercado, aquilo que pode gerar lucro, não deve ser atividade de Estado, deve ser apenas regulada pelo Estado e devem ser privatizadas, como aconteceu
com telecomunicação, estradas e alguns setores produtivos, né, principalmente alguns setores como o minério de ferro ou alguns produtos que eram de interesse público. Sendo hoje um grande debate, né, a questão do petróleo, a questão da Petrobras, que ainda é uma empresa de economia mista, mais pública, né, uma empresa pública, mas que existe grande discussão sobre a possibilidade de ele ser privatizado como uma empresa que o explora como lucro, e existe, claro, a grande defesa que, mediante toda a riqueza e a produção do pré-sal, que isso seja garantido sobre domínio público, uma vez que toda essa riqueza deve ser aplicada de acordo com o interesse público da sociedade brasileira. Um outro modelo, né, mais recente de organização de Estado tem sido denominado por Pais de Paula como gestão societal, e alguns autores chamam de gestão social. Ela é entendida como uma forma de organização do Estado com um modelo mais democrático, mais público, do ponto de vista de permitir a participação e o controle social. Ele é entendido como as experiências mais recentes de gestão pública, como os conselhos gestores. Nós temos grande experiência no SUS enquanto controle social, né, os conselhos de saúde, as conferências de saúde, e as experiências de alguns municípios e até Estado em relação ao orçamento participativo, ou o AP, como é chamado, onde você tem alguns mecanismos de participação direta da sociedade na decisão, inclusive da destinação e na fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos. E acho que é importante entender, né, que esse modelo de organização de Estado, ele provém das grandes mobilizações populares contra a ditadura, na luta pela redemocratização do país. Ele vem nesse contexto e já tem alguns anos de aplicação e experiência com algum resultado de democratização do Estado de Direito. Aqui, nesse quadro, a gente tem, também elaborado por Pais de Paula, a gente tem um comparativo entre aquilo que se classificou como administração pública gerencial e aquilo que se trabalha como um conceito mais recente de administração pública societal. Quanto à origem, a gerencial vem do movimento internacional pela reforma do Estado, principalmente a partir do modelo inglês, na década de 80, se estendendo para o modelo americano. No caso societal, como eu já disse, vem dos movimentos sociais brasileiros e pela luta pela redemocratização do país após a ditadura militar. Enquanto projeto político, a administração gerencial enfatiza a eficiência administrativa, baseia-se no ajuste estrutural, nas recomendações de organismos internacionais e no movimento gerencialista. No caso da societal, nós temos uma ênfase na participação social e na procura de um projeto político que repense o desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho do Estado, o paradigma de gestão, e que tem uma grande vertente democrática e participativa. No caso, enquanto dimensão estrutural, a gerencial trabalha principalmente as dimensões econômica, financeira, institucional e administrativa, enquanto na societal se tem um conceito de política pública e de Estado, mas dentro da dimensão sociopolítica do papel do Estado e da relação que o Estado deve ter com a sua sociedade. Enquanto organização administrativa, a gerencial preconiza a separação entre as atividades exclusivas e não exclusivas de Estado, né, em todos os níveis de governo, enquanto a administração pública societal não existe uma proposta para a organização ainda consolidada de aparelho de Estado, apenas algumas iniciativas, experiências locais de democratização do Estado através do controle social e da participação popular. Bem, como eu já estava dizendo, a participação social na administração pública gerencial, ela aparece no discurso, mas não se consolida na prática, não se materializa.
enquanto já no caso da societal, a participação social ela é a base de todo o pensamento de organização de Estado. Por fim, enquanto abordagens de gestão, o gerencialismo enfatiza a adaptação das recomendações gerencialistas do setor privado para o público. No caso, a gestão social enfatiza a elaboração de experiências de gestão focalizadas principalmente nas questões culturais e participativas e na demanda da sociedade como público-alvo da administração pública. Bom, partindo agora para o contexto atual da administração pública no Brasil, eu penso que esse quadro produzido por Zwick e colaboradores em 2012, ele faz uma boa síntese, ou seja, ele vê o Estado brasileiro como um processo de evolução, onde se partiu de um não modelo de administração patrimonialista, com uma evolução a partir da década de 30 para a burocracia estatal, principalmente a partir da era Vargas, com um aperfeiçoamento, com a inclusão do princípio da eficiência a partir da década de 90, com o Estado gerencial, e com alguns indícios mais recentes de transformação do modelo de Estado, com a inclusão do controle social, da participação popular, a partir de algumas experiências de democratização do Estado. Esses autores, Zwick e colaboradores, eles constroem essa figura a partir de um outro autor clássico da administração pública, que é Guerreiro Ramos, e ele trabalha na perspectiva do que ele chama de teoria N e teoria P, como dois polos de um contínuo, ou seja, num polo você teria a teoria N, que é a teoria da racionalidade instrumental, ou seja, a força da estrutura, a questão de modelo, da organização, da estruturação, como uma teoria de organização do Estado brasileiro, e a teoria P, um pouco mais no outro extremo, como o predomínio de uma racionalidade mais substantiva, mais subjetiva, ou seja, a força que a ação política, que a mobilização exerce sobre a administração pública. Então ele coloca em dois extremos a estrutura e a ação, entendendo que a administração pública tem vários nuances ou vários matizes que transitam nesse contínuo que ele determinou como a administração pública brasileira hoje, como, no caso não Guerreiro Ramos, mas Zwick, como chamou, como administração pública tupiniquim, ou seja, considerou que a administração pública brasileira hoje ela não tem um modelo, provavelmente um modelo, ou teria esse modelo tupiniquim, que é uma mistura do modelo burocrático, do modelo gerencial e da gestão social, ou seja, na administração pública hoje nós temos ainda indícios da administração patrimonialista, mas um modelo híbrido, onde você tem burocracia, gerencialismo e gestão social convivendo ao mesmo tempo. Bem, para concluir, eu entendo que existe sim essa coexistência de modelos, que nós temos na sociedade brasileira e na administração pública brasileira elementos ainda do patrimonialismo, elementos da burocracia, elementos do gerencialismo e elementos da gestão social, entendendo que isso não se caracterizaria ainda como um modelo propriamente dito, mas que isso é uma questão processual, que essa evolução e essa transformação do Estado, ela é processual, ela é sempre incompleta, ou seja, não existe um momento em que o Estado deixa de ser patrimonialismo e passa a ser burocrático, que ele deixa de ser burocrático e passa a ser gerencial, ou que ele deixa de ser gerencial e passa a ser social. Os movimentos de transformação do Estado, seja
a nível de nação, ou dos estados, ou dos municípios, ele é sempre incompleto. As reformas não chegaram a trabalhar todos esses elementos em sua completude ou de forma isolada, né? Isso gera uma grande heterogeneidade hoje na forma de organizar, na forma de se fazer a administração pública. Como referência para estudo, nós temos aqui, né, dois autores do direito, Medawar e Rosa, né, que dão bases aí para quem gosta do direito estudar, se aprofundar um pouquinho mais sobre direito administrativo e sobre administração do Estado. Nós temos Raimundo Faldo, né, Os Donos do Poder, que faz todo o estudo sobre a questão do patrimonialismo no Brasil. Nós temos Alcântara, que faz toda a avaliação e crítica, né, ao modelo, a implantação do modelo burocrático do país e a inclusão do modelo gerencial do princípio da eficiência. Temos Paes de Paula, que faz toda a formulação do que chama de gestão social, ou da gestão societal, da vertente societal. E, por fim, Zui, que faz uma síntese disso tudo baseado nas teorias N, na teoria P de Guerreiro Ramos, faz essa síntese aí que ele denominou de administração pública tupiniquim. Bem, concluímos então nossa aula. Como eu já disse, é um assunto amplo, um assunto complexo, que nem sempre faz parte da nossa formação na área de saúde, mas que são necessários para a nossa compreensão e para a nossa atuação enquanto gestor público. Nós vamos ter um tempo aí para conversar um pouco mais sobre isso na plataforma e espero aí a participação de vocês. Obrigado.